Bom dia, galerinha. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Aplicando Teoria em Ação, seguindo na nossa série Independência Financeira, hoje no capítulo 10. Vamos falar um pouquinho sobre escolha, foco e eliminação de ruídos. Uma das maiores armadilhas da liberdade financeira não é a falta de oportunidade, é o excesso. E hoje você não sofre por não ter caminhos, você sofre porque tem caminhos demais. E quando tudo parece possível, nada se sustenta. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como escolher um caminho, como sustentar essa escolha e como eliminar o ruído que destrói qualquer plano. Até aqui nós já vimos, né? Você saiu da ilusão do dinheiro fácil, entendeu sobre ativos, passivos e os quadrantes, desenhou seu custo de vida, montou um plano de transição, começou a estruturar uma renda paralela e agora surge o maior inimigo invisível de todos, que é a comparação, a dúvida, aquela sensação de estar sempre atrasado. O verdadeiro problema não é escolher errado. A maioria das pessoas trava porque pensa assim: e se eu escolher o caminho errado? Mas o problema real é outro: escolher um caminho certo e não permanecer nele por tempo suficiente. Jim Rohn nos ensinava: não é o caminho que você começa que muda a sua vida, é o caminho que você sustenta. Ruído hoje é o quê? São redes sociais, vídeos de gente enriquecendo, promessas rápidas, narrativas heróicas, cortes de podcast fora de contexto. O ruído cria uma distorção perigosa. Você passa a medir a sua vida pelo palco dos outros. E isso mata o foco. Aqui entra uma verdade dura. Muita gente sai da corrida dos ratos financeira e entra na corrida dos ratos empreendedora. Troca um tipo de ansiedade pelo outro, mas o padrão continua: pressa, comparação, medo de ficar para trás, troca constante de plano. Só vai mudando o cenário. Não escolha pelo que parece mais lucrativo. Escolha pelo que atende a três critérios simples. Isso está conectado à sua realidade atual? Pode ser testado em até 30 dias? Você consegue sustentar mesmo sem resultado imediato? Esse é o filtro da maturidade. Epiteto já nos dizia, né, o grande estoico Epiteto, não são os acontecimentos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. A ansiedade de escolher vem do medo de errar. Mas a filosofia estoica, ela já nos ensinava, você só controla a sua decisão e não a sua ação diária. Você não controla resultados, você não controla aceitação, você não controla tempo de retorno. Quando você vive obcecado pelo futuro financeiro, você perde o único ponto de poder real, que é o poder do agora. O poder da transformação está sempre no presente. A pergunta não é qual será o meu grande projeto. A pergunta é qual é a ação pequena, concreta que é possível eu realizar hoje. Escolher é um ato de fé, porque você escolhe sem garantias. Mas existe um princípio espiritual muito simples que Deus não sustenta dispersão, ele sustenta direção, não perfeição, direção. Durante 90 dias, você só pode ter um projeto principal de construção de renda. Você pode estudar outras coisas, ouvir outros conteúdos, se inspirar, mas só pode construir um caminho. A mente inquieta sempre diz: talvez exista algo melhor. E quase nunca pergunta: eu já fiz o suficiente nesse caminho que eu estou seguindo? Constância é um ato de maturidade emocional. Durante os próximos 7 dias, responda essas três perguntas. Qual projeto eu escolhi consciente para os meus próximos 90 dias? Qual é a ação mínima semanal necessária que mantém esse projeto vivo? Preciso parar de consumir de conteúdo para reduzir o ruído. Anote essas coisas, assuma e decida.
Assim a gente começa o nosso capítulo de hoje do Aplicando Teoria em Ação. Estamos quase no final da nossa série de independência financeira. A gente, depois dessa aqui, nós temos somente mais dois capítulos para a gente finalizar a nossa sequência e retomar os estudos que a gente vem sempre fazendo aqui no nosso grupo. Então, para o dia de hoje começar, vamos diretamente para Ibirité, Minas Gerais. Magno Vieira, você está por aí? Não sei se o Magrão, estou vendo que ele conectou, mas não está com a câmera ligada, nem o microfone. Não sei se o Magrão está podendo conectar. Está me ouvindo, Magrão? Enquanto ele não conecta, vamos para o Rio Grande do Norte, então. Emerson Cunha, com você, meu querido. Maravilha, Noel. Façamos um dia extraordinário, meus amigos. Espero que vocês estejam muito entusiasmados para a gente fazer dessa terça-feira a terça-feira. É... Nossa, que introdução maravilhosa, né? Esse assunto relacionado a negócios, a oportunidades. Eu lembrei do ritmo hipnótico que o Napoleão Hill fala muito. E como é fácil hoje nós entrarmos no ritmo hipnótico, mesmo ao decidirmos seguir uma direção, seguir um caminho, e aí a gente fica, o nosso barco, ele fica susceptível às tempestades de informações das redes sociais. Ora o nosso barco vai para um lado, ora o nosso barco vai para outro, e a gente não consegue manter uma direção precisa. A gente fica sempre naquela expectativa de que a grama do vizinho é melhor, né? A gente tem uma oportunidade, está entusiasmado, está seguindo, tá, determinou um foco, né, para seguir ali aquele caminho, o processo, a direção, mas de repente a gente observa alguns cortes, como o Noel muito bem colocou, os cortes hoje de vídeos nas redes sociais, ele é realmente uma grande distração. Os cortes, na minha visão, nada mais é que um texto sem pretexto, fora do contexto, né? É a mesma situação de que quando a gente quer fazer algum tipo de manipulação, a gente pega algum corte ali da Bíblia e a gente se apega só àquele trechinho da Bíblia, sem entender o que que aconteceu, o que que antecedeu, que levou até aquele trecho, né? E depois também sem perceber o desfecho, a continuidade daquele trecho, ou seja, o que que aconteceu antes e o que aconteceu depois daquele trecho, para a gente ter uma compreensão melhor. E aí esses cortes, obviamente, ninguém vai atrás do que aconteceu antes e aconteceu depois. Se apega só no corte e fala: Nossa, que coisa incrível! Eu vou pesquisar sobre esse assunto aí, porque talvez a oportunidade esteja aí. E, na verdade, as oportunidades, ela já está dentro da gente, né? Então, manter a direção sempre vai ser o caminho correto, né? Como muito bem foi colocado na introdução, Deus não ampara perfeição. Ele não exige que nós sejamos perfeitos, mas ele exige que nós sejamos objetivos, nós mantemos a nossa direção, né? A começar pela nossa palavra. Como que é o seu posicionamento? Você tem um posicionamento perante aos seus clientes, você tem outro posicionamento perante aos seus parceiros de trabalho, e você tem um outro posicionamento perante ao seu mentor. Então, isso significa que você não está indo em uma única direção. Porque quando a gente vai em uma única direção, a gente não se preocupa com o que os outros vão achar, a gente não se preocupa, é, não está preocupado com a nossa reputação. A gente quer ser e falar e agir baseado no que a gente acredita, na nossa direção.
Então, ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa que já desenvolveu Herbalife há muito tempo, há mais de 20 anos. E aí eu fiz o seguinte questionamento com ele. Falei, olha, quantas empresas você viu surgir nesse período? Ele falou, nossa, inúmeras. Eu falei, então, e quantas estão vivas para contar a história? Então, a gente precisa pegar uma oportunidade e encarar essa oportunidade com responsabilidade e com muita dedicação. E levar, de fato, essa oportunidade a sério, da forma com que a gente leva, ou levava o nosso emprego, por exemplo, da forma com que a gente levava os nossos estudos, a nossa faculdade. Então, muitas vezes, as oportunidades, elas nos passam desapercebidas, ou nós somos distraídos pelo ritmo hipnótico, exatamente porque a gente não leva essa oportunidade a sério. A gente não preenche uma agenda e segue essa agenda levando essa oportunidade a sério, né? E, por exemplo, se alguém trabalha na área de saúde, vamos imaginar um médico, e ele tem alguma situação séria para resolver em casa, talvez um familiar, ele vai tentar buscar solução para que ele terceirize essa solução, terceirize para que alguém resolva, porque ele precisa cumprir a agenda dele, né? E muitas vezes a gente tem alguma oportunidade e a gente abre mão dessa oportunidade por qualquer motivo. Ah, hoje eu preciso resolver um negócio muito sério na prefeitura. Aí você abre mão de toda a sua agenda, da sua oportunidade e vai resolver a situação séria. E talvez tem pessoas mais capacitadas naquele assunto que ganham a vida, inclusive, dedicando a resolver esse tipo de desafio, que você poderia terceirizar. E você continuar mantendo a direção naquela oportunidade que você determinou. Então, Noel, minha contribuição é essa aí. Eu lembrei muito do ritmo hipnótico. Ele nos rouba essa direção aí fácil, fácil nos dias de hoje, que é a gente está no piloto automático das informações soltas das redes sociais atualmente. Aí a gente enlouquece. Vamos escutar mais Ô, alguém aí meu agora, querido, né? vamos para onde agora, galerinha? Hein? Vocês vão Bom pensando dia. aí. Uma, Isso, Aninha, vamos lá. Você, bom dia, Aninha. uma pequena contribuição quando fala das redes sociais. É, como você sabe, moro com Deus, né? Os filhos tomaram outro rumo. E por mais que eu faça assim a minha agenda, à noite, quando eu estou em casa, eu tinha o hábito de ver televisão. O que que eu vou fazer? Já li, já escutei música, ligava a televisão. Ah, o jornal, quero saber notícias. Aí, participando de outro grupo, apesar de que no Teoria e Ação, né, a gente já aprendeu sobre isso, né? Aí eu consegui ir desvencilhando. Aí o que é que eu estou fazendo nesse momento? Eu tenho o hábito de meditar mais cedo, pela manhã, quando eu levanto. Aí estou meditando também à noite. E estou pegando mais coisas para ler. Então, assim, isso tem me ajudado muito. Eu tomei essa decisão. Então, acredito que a partir do momento que você percebe, eu estou com tempo ocioso, falta de planejamento. O que que é de útil que eu posso colocar nesse momento que eu estava vendo TV? Já vimos isso muitas vezes, mas eu não tinha tomado essa decisão. Por isso, gente, que eu adoro esses encontros, sabe? Cada dia eu aprendo mais. E assim também é quando nós preenchemos a nossa agenda para fazer algo durante o dia e a gente vai procrastinar. Por que que eu estou procrastinando isso? Estou com medo de fazer? É medo que alguém me critique?
Então, hoje, assim, tomei uma decisão e pronto. Até coloquei assim no grupo, hoje de manhã. A minha família tem problema de bipolaridade e eu não sabia que meu filho era. Assim que começou a pandemia, de uma hora para outra ele surtou na casa dele no final de semana, dia do aniversário da esposa. E eu não estava aqui. Resumindo a história, ele precisou de ser internado, tamanho que ele estava. Eu, como mãe, sabia que ele não estava bem. Tentava levar no psiquiatra, mas, desculpa, não consegui. Resumindo, ele ficou internado 82 dias. Não desejo isso para nenhum pai, nenhum familiar, porque onde ele ficou era 60 quilômetros distante da minha casa. Eu ia visitá-lo 2 vezes na semana, era um pouco desgastante, mas o que é que a mãe não faz para um filho, não é verdade? E no dia que ele teve alta, a junta médica chegou, o psiquiatra, o psicólogo e assistente social. Falou o nome dele. Você está vendo isso aqui? Aquela latinha verdinha, é Heineken, sei lá como é que pronuncia. Final de semana ele gostava. Aí dizia para ele assim: isso aqui, quem tem o problema de bipolaridade, no seu, na sua situação é um gatilho. Se você ingerir, você pode surtar. Aí passaram os anos, ele começou a ingerir, graças a Deus está tudo sob controle. Nunca mais teve crise e não terá. Acredito que ele está curado, ele toma uma medicação que alguns familiares tomam. Resumindo, até antes dele surtar, eu gostava de tomar um vinho. Pelo fato de eu tomar um vinho, quando eles vinham aqui almoçar, ele trazia a caixinha com 12. Passava o dia todo conversando, brincando com a mãe. Para mim, era muito, mas uma pessoa já com 40 e poucos anos, você vai falar alguma coisa? Não, deixava para a esposa falar. Mas ele achava que ele não estava alterado. Mas tinha dia que ele saía daqui com a língua um pouco enrolada. Aí, qual a decisão que eu tomei? Na minha casa não álcool. A casa é minha. A vida é minha. Aí faço confraternização aqui em casa com familiares. Suco natural. Não vai ter bebida? Não. Já houve uma confraternização aqui em casa em 2022, tudo sem álcool. Por quê? Porque eu vi lá, porque meu filho passou e meu filho vem. Então eu acho que o ambiente pode influenciá-lo a querer tomar. Hoje ele toma uma, duas e pronto. Aí me criticam, mas você é muito radical. O que que tem? Ele vai lá em casa, eu vou oferecer. Problema é seu, a consciência é sua. Se ele surtar a responsabilidade, é dele, que ele não sabe que não pode tomar. Então, gente, eu acredito o seguinte: quando a gente decide e quer, as coisas acontecem. Eu não tinha o hábito de ficar poupando, me pagar primeiro. Muito tempo atrás eu fazia, mas agora, ó, estou me pagando primeiramente. Já tem lá um percentualzinho bom. E assim por diante, gente. Essa é a minha contribuição. Eu acho que decisão é tudo. Ô, Aninha, mais alguém queira contribuir? Vamos fazer nosso fotinho enquanto vocês estão pensando aí. Abram suas câmeras para a gente registrar, deixar lá no grupo. Muito bem, André, Maria, Marcolina, Conceição, todo mundo. Sorrisão. 3, 2, 1. Ok, registrado. Vou fazer o recorte aqui para deixar lá no Bom grupo. dia. Mais alguém que queira contribuir? Quero dar uma contribuição. Hoje é uma contribuição. Tá dando para me ouvir? Ou Estamos tá ouvindo, ruim? Pri. Não, estamos ouvindo. Ah, tá. Nós precisamos ser. A gente diz que é mudança, a gente precisa criar novos hábitos, ter metas, né? A gente não faz só aquilo que a gente gosta, mas sim a gente tem disciplina, né? Então a gente vai criar metas e fazer aquilo que precisa ser feito para alcançar os resultados.
Então, não vai ter mudança se a gente não tiver, se a gente não criar estratégias para ter novos resultados, né? A gente precisa mudar o hábito, o comportamento, é, realmente desenhar aquilo que a gente quer que aconteça na nossa vida, né? Então, a gente precisa ter disciplina para poder alcançar os grandes objetivos. E eu acho que nesse grupo é isso, né? Não sei se todos aqui trabalham com Herbalife, mas se não trabalha, em todo trabalho precisa de uma disciplina. Ou até se uma mudança de trabalho precisa que nós tenhamos disciplina, né? Para a gente poder alcançar aquele objetivo. Isso é para nossa vida, para tudo mesmo, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida social, igual hoje a Ana falou lá no grupo, no outro grupo, que nós precisamos até trocar as amizades. Isso é necessário. Às vezes a gente não troca a amizade, ou a gente, ela teve mudanças de hábitos, ela ia dançar e agora ela resolveu estudar. Porque ela teve a percepção de precisar isso na vida dela, assim como eu já tive essa percepção na minha. A gente não quer trocar as amizades, mas Deus já faz o trabalho, se encarrega de retirar algumas pessoas para que a gente possa crescer. Aquelas pessoas que não conseguem acompanhar a nossa nova forma de ser, né? Comportamento, acha que é o outro, elas mesmas se viram. A gente nem precisa retirá-las da nossa vida. Elas saem por elas mesmas, porque não é para elas aquele momento. Cada um tem um momento, né? E aí pessoas novas vão aparecer nas nossas vidas que têm a mesma sintonia, a mesma energia, procurando as mesmas coisas. E aí nós encontramos, a gente vai se encontrando, né? Os novos grupos e vamos nos transformando. Então isso é maravilhoso, né? Então que a gente possa ter essa constância e determinar aquilo que a gente não quer mais para nossa vida mesmo, retirar, porque quando a gente retira aquilo que não serve mais, a gente cresce. Essa é a minha contribuição para hoje. Bom dia. Eu, Pri. Cleonice? Bom dia, pessoal. Cleonice aqui de São Paulo. Olha, falando um pouquinho do que o Emerson falou sobre as redes sociais, né? Sobre outras pessoas falam sobre TV. Eu conheço uma pessoa que, quando eu comecei eu ia na casa dela, ela fazia umas reuniões lá, eu percebi que não tinha televisão na casa dela. E aí um dia eu falei, olha, a gente tem isso aqui, mas você pode conectar pelo YouTube, se não dá pelo celular. Ela disse assim, na minha casa não tem TV. Como não tem TV? Não, não tenho. E eu achei aquilo assim um absurdo, sabe? Falei, nossa, ela não tem televisão, então ela não fica sabendo nada que está acontecendo aí fora. Não, aí imagina a minha cabeça. Eu não falei para ela, eu só pensei, gente, se é uma coisa que eu estou cada dia mais menos é a televisão. Por quê? Você liga a televisão, não tem nada que me agrega. Assim, eu vou ficar nervosa, eu vou ficar triste, eu vou ficar lá. E o que eu vou poder fazer por aquele ser humano que está lá dentro, lá na telinha? Nada. Então, a TV é uma coisa que eu tô assim, cada dia mais, sabe? Eu sei que talvez vai chegar um ponto que eu nem vá ver mais televisão. Mas por quê? Antes, eu estava assim, lavando louça, alguma coisa, eu ligava a televisão, fazendo comida. Agora, o que que eu faço? Eu coloco o áudio de Ron, do Salazar, ou os vídeos que as pessoas postam aqui no grupo, nos outros grupos também. E eu vi que isso daí, sim, está me ajudando a mudar, a ser uma pessoa melhor, enxergar o outro melhor, porque também foi falado que às vezes você vê uma notícia, mas você não sabe o que foi que aconteceu antes. Aí você fica lá, nossa, mas e aí? Você só está ouvindo aquilo. Então, esse grupo, todos os grupos que eu participo da Herbalife, gente, é tão gostoso, eu tô sentindo em mim a diferença, e quando alguém chega para mim também fala, aí aquilo ali, sabe, me dá assim uma força, e assim eu falo, é, isso que nós fazemos na parte da manhã, gente, nós estamos o quê? Aprendendo um com o outro, e dizem, né, e é verdade, que uma vez que a mente expande, nunca mais ela volta ao normal. Então, essa é a minha contribuição de hoje, gratidão, e também quero falar que nós temos uma pessoa nova do Rio Grande do Sul, a Maria,
tá? Seja sempre bem-vinda, viu, Maria? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Com certeza aprendi muito nesta manhã. Ô, Maria, seja bem-vinda. Pri, levantou a Muito mãozinha, quer obrigada. falar mais uma vez? Em cima do que a Carol falou, rapidinho, em relação à televisão, faz tempo que eu não assisto mais TV, né? Faz tempo. Por quê? Porque a TV, o que que a mídia quer vender? Informação ruim, só coisa, só tragédia. E aí, no final, a gente acaba criando gatilhos e nos bem de boa. Uma vez eu fui fazer um curso, né? Longe, distante, então eu pegava metrô. E aí toda hora passava a informação que as mulheres estavam sendo abusadas no metrô. E aí eu comecei a ficar com medo. Aí do nada me deu um gatilho assim, fiquei com medo de pegar o metrô. Eu falei, gente, mas eu vou todo dia pro curso, não acontece nada, agora eu tô com medo. Então a televisão é um vilão nas nossas vidas, assim, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Porque a informação negativa faz você ficar negativo. É, esse monte de matança e essas coisas, né? Então, isso vai nos influenciando, a gente acaba não saindo mais nem na rua, entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado. E você vai e eu vou em algumas casas que eu faço atendimento nas casas também, e as pessoas ficam ouvindo Canal 7, sensacionalismo total o dia inteiro, né? Então, assim, você vê que o lar é triste, é deprimido. Então, a gente tem que botar coisas que elevam a nossa energia, elevam o nosso pensamento para coisas positivas, né? De vencedor, senão a gente fica a gente não é um vencedor, não é um campeão, né? Acaba não sendo um campeão. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Realmente, não agrega em nada. Então a gente precisa pagar como que fala? Uma Netflix, alguma coisa, alguma plataforma para que a gente possa assistir filmes que nos levem à evolução, né? Que façam a gente fazer reflexões sobre a nossa vida, igual estudar os livros. A gente refletir e trazer aquilo que importa para a nossa vida. Então, isso que é importante. Essa é a minha contribuição. Obrigada. Pri, Cleonice? Olha, sobre o que a Ana Maria falou, né, sobre a bebida, né? Então, meu pai, ele era alcoólatra. Então, durante muitos anos, eu nunca tinha bebido. Eu comecei a tomar, quando eu tomei a primeira cerveja, acho que eu tinha uns 35 anos. Mas até hoje, assim, eu só tomo cerveja se eu tiver com muita vontade. Aí eu tomo uma, duas latinhas. Agora, quando eu vou dançar, Ana Maria, eu fico olhando nas mesas. Gente, tem gente que vai em baile só para beber. E eu levo o quê? O meu herbal concentrate. Tanto é que na entrada do baile, já esse baile acontece 2 vezes no ano, tá, gente? Então, quando eu chego lá, eles revistam a bolsa e o que que eles vão ver? A primeira coisa é o meu herbal concentrate. Aí eu já falo os benefícios, eu falo, olha, eu troquei assim, né? Eu troquei a cerveja por essa bebida que me dá bastante energia e disposição para me dançar a noite toda. E eu coloco o pote em cima da mesa. Ofereço para quem quer, lógico que quase ninguém quer. De vez em quando alguém fala, deixa eu experimentar. Mas e eu fico olhando quantas latinhas em cima da mesa. As pessoas às vezes nem vão na pista dançar, só fica lá, só vem balde, só vem balde. Eu falo, meu Deus do céu. Então, as pessoas têm que ter o autocontrole, também não tem uma frase, eu não lembro agora, mas é sobre associação, por exemplo, se a pessoa, todo mundo está bebendo, eu não bebo, eu vou beber também, só porque todo mundo bebendo. E eu já sou diferente, eu vou beber sim, ó. Meu marido já sabe, ele pede água, aí eu preparo lá e vou tomando até o final do baile. Me sinto muito bem, obrigada. Você quis dizer desassociação, Cléo? Como? Desassociação de alguma Isso, pessoa? isso, Uhum. isso, é isso aí. Obrigada. Mais alguém? Temos mais alguns Rael, minutinhos. na introdução, você comentou que o grande lance das oportunidades hoje não é a falta de oportunidade, mas o excesso, né? E uma coisa que nos ajuda muito é como a gente começa o nosso dia. Porque, assim, já tem muitos estudos que demonstram de forma muito clara que a quantidade de informações que nós consumimos hoje em um único dia
É a mesma quantidade de informações, por exemplo, que uma pessoa consumia durante sua vida inteira na década de 1400. Então, olha como que isso é sério. Se a gente não for seletivo, se a gente não tiver a clareza do que nós queremos para a nossa vida. Por isso que hoje tem muitas doenças mentais, por isso que as pessoas estão surtando, porque elas querem olhar para todo tipo de informação. E se eu pudesse dar uma dica para vocês, é que como a gente começa o nosso dia é determinante para como nós vamos selecionar as informações que vão acontecer ao longo do dia, que uma pessoa consumia durante a vida dela inteirinha em 1400. A gente vai ver em um único dia. Então, a nossa fisiologia, como a gente começa o nosso dia, como a gente vai movimentar o nosso corpo, como é que é o nosso bate-papo com o Papai do Céu quando a gente acorda, o que que a gente bebe nos primeiros momentos, o que que a gente come nos primeiros momentos, tudo isso aí é fator determinante para que a gente não perca a direção daquilo que a gente se propôs para a nossa vida. Porque nós não somos gestores de circunstâncias, nós somos criadores de realidade. Quando a gente não tem clareza do que a gente quer, quando a gente não consegue manter a nossa direção, nós estamos só gerindo circunstância. Acontece uma coisa ali, a gente, fora de controle, a gente vai para lá. Aí teve outra notícia bacana ali, a gente vai para outra notícia. Chega no final do dia, a maioria das pessoas não tem sequer a capacidade de sentar com o diário do dia e escrever os acontecimentos do dia. Tamanho, o volume de coisas que aconteceram e coisas que muitas não se comunicam entre si, coisas que não têm nexo. E grande maioria não fazem nem parte do seu propósito de vida, da oportunidade que você quer para a sua vida e da direção que você determinou. Então, para você não ser um gestor de circunstância e ser de verdade um criador de realidade, foi para isso que a gente veio aqui, cada um cria a sua própria realidade, como a gente começa o nosso dia já é um fator bem determinante nesse aspecto aí. Então é isso, queria contribuir dessa forma também, Noel. Muito bem lembrado, Emerson. E a gente tem a responsabilidade, principalmente com os jovens de hoje, né? Esse excesso de informação, de bombardeio de informações, principalmente na mídia social, YouTubes, Instagrams da vida, faz com que a cabecinha desses jovens fiquem muito aceleradas, né? Eu vejo isso aqui em casa. Às vezes, quando eu vejo que a minha filha está muito agitada assim, eu paro para observar com mais atenção quanto tempo ela ficou na frente daquela telinha e faz com que a cabecinha dela esteja ali acelerada a 1000 por hora, né? Aí cabe a nós ter esse controle, diminuir esses acessos, oferecer oportunidade de ter uma coisa mais lúdica, de ter o ócio também é importante, né? A gente cultivar um pouco do ócio, o ócio criativo, o ócio para a gente se entender, o ócio para a gente respirar um pouco, porque realmente isso que o Emerson falou é a mais pura verdade, né? Não só é tudo que a gente vê a vida inteira num dia só, é um fato da sociedade moderna hoje, isso tem gerado muita ansiedade nas pessoas, então é importante a gente estar se policiando. Muito bem, galerinha. Estamos chegando ao fim do mais um capítulo de hoje, onde liberdade financeira não é uma coleção de tentativas, é uma sequência de escolhas sustentadas. No próximo episódio, nós vamos entrar no tema que sustenta tudo isso que a gente vem falando até agora: disciplina emocional, espiritualidade e presença. Porque sem maturidade interior, nenhuma estratégia financeira se mantém por muito tempo. Então, assim a gente começa o nosso dia de hoje. Namastê. Façamos, né, um dia abençoado todos nós. E a gente se vê no próximo encontro do Aplicando Teoria em Ação, na quinta-feira. Beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Até Bom dia. quinta. Beijo. Gratidão, sempre. Missionário.